Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao programa Ponto Zero, programa do nosso querido Walter Trebitz, doutor Walter Trebitz, professor de Direito Universitário, para quem não sabe, um agente transformador da sociedade, ó, embaixo do nome dele, coordenador do Grupo Cron. Tudo bem, Walter? Como vai você, meu querido? Tudo bem, Cris? Tudo bem com você? Tudo melhor agora, né? Essa sexta-feira, mais essa sexta-feira aí com um novo tema para falar para o pessoal, que de novo não tem nada, né? Nós estamos falando de nós mesmos, mas é um Nós, assunto para... nós somos o caminho para atingir, né, realmente o nosso self, o nosso eu superior. Não existe outro caminho, né, Walter? Exatamente, é isso aí. Falando, falando no caminho, nós vamos falar hoje do encontro da regeneração. O que significa, Walter, esse encontro da regeneração e esse mundo em regeneração? É esse tema que nós escolhemos para hoje? É o que está aqui na minha mão. É o encontro da regeneração, não era referente ao ego? Encontro da regeneração a gente fez a semana passada, se eu Ah, não é estou verdade. enganado. É verdade. Desculpa, eu que peguei a pauta errada aqui, que estava em sequência. Me perdoe aí. Acontece. Houve um São equívoco. tantas. A Cris de Pascoal, por favor, me perdoe. Olha, pessoal, é verdade. Uma visão do ego inferior é essa hoje, né, Walter? Dia É essa 18. aí, Ó, eu quero marcar bem essa data, 18/11, porque muitas coisas boas estão para acontecer, né, Walter? com Uma visão certeza. do ego inferior. Então, Walter, até que você se torne o inconsciente, quem irá direcionar nossas vidas? Conta pra gente. Então, o encontro do ego inferior é justamente o encontro que nós precisamos fazer, né, do nosso lado sombra, né, que uma vez nós até gravamos uma live falando sobre o efeito sombra, né, onde nós estamos em relação ao que nós precisamos construir. E quando o inconsciente rege a vida da pessoa, ela vive um destino. O que a gente classifica isso? Como destino. Então, a pessoa encara a vida dela como um destino. E a vida não é um destino. A vida, na verdade, é a construção dos seus caminhos. E nesse aprendizado, você transforma esses caminhos, você conduz a sua vida. E esse é o grande encontro que nós falamos, né, quando nós temos o Acendendo Você, né, e aqui o ponto zero para falar de consciência para vocês. Então, a verdadeira construção de consciência, o consciente realmente, é aquele que busca o seu próprio caminho. E nesta busca é justamente a gente diferenciar o lado, né, o lado sombrio do nosso ego. Por quê? Porque nas teorias psicanalíticas, o ego nada mais é que o seu eu, seu eu. Só que nessa construção do nosso eu, nós precisamos o quê? Né? Sublimar os nossos melhores valores, retirar de si, né, as nossas idiosincrasias ou reconhecê-las, né, e por aí conseguir lidar com elas e não transformar consciência real em destino, porque o que nós vemos por aí no campo do inconsciente é as pessoas seguirem um destino, e não é isso que o ser humano veio fazer aqui. Verdade. Porque tudo que nos irrita nos outros é uma poderosa ferramenta de transformação. Porque os outros nos traz a consciência que nós precisamos reconhecer o que nós somos de verdade de acordo com a atitude dos outros. E quando a atitude do outro te irrita, é porque, na verdade, você faz a mesma coisa, você tem a mesma atitude, só que você reprime. E nessa repressão de atitude, o que você faz? Você se irrita, o outro te cria irritação. Então, aqueles que mais nos irritam é o que mais está mostrando o que nós somos de verdade. Quando você reconhece esse processo, você se acalma, você se pacifica.
porque o que ocorre muitas vezes com o ser humano? O ser humano é ensinado a projetar fora de si o seu eu. E o trabalhar o lado obscuro, o lado, né, rude do ego, é justamente esse autorreconhecimento. E quando você se reconhece de determinada forma, onde o outro te traz consciência, você tem uma real transformação. Você tem um processo que a gente chama de processo real de conscientização, de percepção do seu eu verdadeiro. E aí que vem o libertar, né? O libertar da consciência. Pois é, então o outro pode ser o espelho da nossa desgraça ou o anjo que nos abraça, né, Walter? Pode ser mais ou menos isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Né? Ô, Walter, o que acontece quando há reunião de duas personalidades? Se existe, até existe aí uma brincadeira na área da psicologia, né? Se existe química, há uma reação. E nessa reação pode haver uma transformação. Sim. Então, encontro de personalidades, ou seja, encontro de egos que podem ser afins, podem um ensinar ao outro, como podem entrar em conflito de consciência, né? O que um mostra para o outro, né? Nessa ação e reação, né, de personas e de químicas, né, da personalidade, da psique humana, né, existe, então, uma transformação. Por isso que é muito importante a gente aproveitar as nossas experiências com as pessoas, mesmo aquelas que nos causam dificuldade, para perceber justamente esse processo. Claro que a gente sempre falou, continua falando e vai repetir. Cuide para não se relacionar de forma tóxica. Cuide para não ser tóxico, né? E isso a gente precisa prestar atenção. Porque não é só falar, porque o sujeito, a fulana, sei lá quem, é tóxico. E nós, quanto nós podemos ser? É Né? verdade. O quanto nós podemos intoxicar um ambiente. Às vezes, um mero comentário, uma coisa que nos irrita, aí, alguma consciência que a gente recebe sobre atitudes, sobre processos, às vezes é melhor o silêncio, né? Melhor silenciar para quê? Para não intoxicar o ambiente. E esse encontro de personalidades, ela é transformadora, tanto sobre o aspecto positivo, como, se isso não for trabalhado de forma, né, consciente, pode ser, então, negativo. A pessoa pode intoxicar ou se intoxicar. E quando o tóxico é impossível de lidar, há necessidade do afastamento. Então, cada um segue seu caminho. Daí, então, que nós falamos quanto aos acontecimentos atuais, onde amizades antigas, relacionamentos antigos, muitas vezes eles se dissolvem. Por quê? Porque é um momento onde cada um está escolhendo a sua forma de ser, né, Uhum. está despertando, né, e aí eu aproveito o momento para falar dos acontecimentos que a gente está vendo aí fora. O que vocês estão vendo, queridos e queridas ouvintes, é a maior manifestação do despertar humano que já aconteceu nesse planeta. O que a Verdade. gente está vendo, tudo que está acontecendo aí fora é um mega despertar. E claro que não é necessário, não é isso, mas isso é uma consequência. Às vezes o despertar vem com dor. Então, tudo que está acontecendo aí fora é num imenso sacrifício, mas é o necessário porque a partir disso nós teremos uma outra humanidade. Inclusive, nós estamos mostrando para o mundo o que significa o real despertar. Nenhum Verdade. povo contemporâneo à nossa história fez o que nós estamos fazendo. Nenhuma população, nenhuma seja nenhum país, nenhuma civilização, nenhum povo fez o que nós fizemos da forma que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo exemplo para o mundo, né, Walter? Exatamente, né? Então, é esse momento né, que divide, né, as pessoas, quem quer um caminho, quem quer o outro. E esse caminho está sendo traçado para deixar de ser destino, como eu falei lá na primeira pergunta. Oi, travou?
Parece que deu uma travada, né, pessoal? É, Ô, Walter, como o ser humano pode se tornar iluminado? Imaginar figuras de luz pode resultar em algo nesse sentido? exatamente isso que não pode acontecer. A pessoa achar que se ela fica imaginando o mundo da luz, ela vai ser iluminada. Não, isso é uma ilusão. A força mental ela tem que ser utilizada num outro processo, né? Um processo de construção de padrões energéticos vibracionais, mas não de ilusão, porque a mente não pode ser usada para se iludir. A mente tem que ser utilizada para se construir padrões vibracionais que comungam em egrégoras e pensamentos forma de realização, mas não de ilusão. O que acontece às vezes, a gente está vendo em algumas situações que pessoas têm a ideia de que se elas ficarem no mundo das ideias, quanto a ser iluminado, a iluminar, ou no mundo de imaginação, elas com isso vão estar num processo tanto de se iluminar como no próprio processo de despertar, né? Que nós falamos aí em umas lives anteriores sobre o desperto que não ascensiona, porque ele faz ideia de que ele está no processo, ele se imagina no processo, mas ele não tem ação, ele não age em relação a isso. Então, cuidem muito bem, isso é muito importante, tanto no processo do mental humano, quanto da própria construção de consciência, ascensão consciencial, cuidem muito de como vocês usam a energia mental, porque ela é não só poderosíssima, como ela traz, sim, resultados fantásticos. Agora, a energia mental, o mental, né, a capacidade de se imprimir a força mental num processo, ele tem que ser entendido diferente, né, de uma imagem mental ilusória, né, de uma construção imaginativa, criativa, né, que não tem nenhum tipo de resultado além de uma mera fantasia. E isso leva o quê? A uma tremenda frustração, porque quando não se realiza, acaba frustrando. Então, Verdade. o que a gente precisa? No nosso interior, né, agir nessa construção e, ao mesmo tempo, agir em relação à nossa vida. Então, praticar, né, o que a gente realmente tem a fazer para se transformar. Ô, Walter, então podemos entender que conhecer a nossa própria escuridão é algo que pode transformar o mundo? Isso acontece? Com certeza. Quando você encontra justamente no efeito espelho, a sua contraparte, você transforma o mundo. Porque ao se transformar, você transforma o mundo. O mundo existe em relação à nossa realidade, em relação à própria verdade, de acordo com o que nós somos. Tudo está acontecendo, usando o exemplo dos acontecimentos atuais, porque o ser humano se transformou. O ser humano retirou de si aqueles desvalores típicos que nós tínhamos dentro até de uma ideia cultural que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, que o brasileiro naturalmente é desonesto, que o brasileiro naturalmente tem os seus, né, como é, síndrome de vira-lata, tudo isso podem Sim. perceber que está se esvaindo, por quê? Porque, de fato, esta geração, seja ela não só pela idade, mas pelo momento histórico, não importa a idade, né? Não importa se a pessoa tem 60, 40, 30 ou 20 anos, ou é uma criança. Esse momento histórico nos fez revelar quem somos de verdade, não aquelas imagens negativas que a gente sempre tinha, até de si mesmo, como né, brasileiros. Na verdade, nós não somos isso. Né? E esse retirar desse negativo, esse expurgar dessa contraparte, está transformando o mundo, está transformando o nosso país e transformando o nosso planeta. Está Maravilha. construindo o tal do mundo melhor, que a gente tanto espera. E nenhum país do mundo foi ou está sendo capaz de mover as transformações que nós estamos fazendo aqui. Você não consegue ter essa coesão, essa transformação da forma que está acontecendo aqui no Brasil em lugar nenhum do mundo. Por mais que o país seja hiperdesenvolvido, que tenha
riquezas materiais diferentes do que possa ter, apesar que o Brasil de riqueza é que não falta, né? E coisas desse gênero, então, só que, infelizmente, ainda tá para ser melhor distribuído tudo isso, mas falando em termos de transformação, nenhum país, nenhum povo está conseguindo o que consegue aqui. E é justamente isso que vai fazer o mundo ser diferente, né? Essa revelação de si, esse tirar de si e revelar realmente quem somos nós. E aqueles que não quiserem estar neste padrão, nesta vibração, né, tem também o seu caminho. Não estão se encontrando. Estão batendo, dando murro em ponta de faca. E aí a gente sabe quem é, né, desde a autoridade até o mais, né, o mais rastejante daqueles que vai atrás dessas autoridades, está mostrando para onde vai e onde vai parar com tudo isso. Verdade. Ô, Walter, o que podemos fazer com os nossos talentos? Torná-los úteis. Não usar os nossos talentos apenas para mostrar o quanto nós somos bons para determinadas coisas. O melhor talento é aquele que se torna útil. Então, se você tem um talento, se você tem uma virtude, aplique, use, ofereça ela, que esta é a razão pela qual muitos de nós recebemos algo, né, em nossas vidas, na nossa construção, tanto intelectual, às vezes emocional, utilize em favor da sociedade, né, da sua família, do seu trabalho. Então, o talento foi feito para isso, a virtude foi feita para isso, para que ela sirva para alguém ou para muitos, porque muitos se beneficiam, às vezes, do talento de uma única pessoa. Prova disso que a gente tem na história aí, Nikola Tesla, Albert Einstein e por aí fora. Mas não são só esses talentos gigantescos de genialidade científica, não. Muitas vezes a pessoa tem um talento comum de, né, de poder contribuir com alguma coisa dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro do grupo de amigos. Faça isso, ofereça isso, porque isso é a atitude, é justamente aonde a gente experimenta a nossa transformação. Porque eu sempre volto a repetir algo que eu já também falei bastante, só aprende quem faz, só transforma quem faz. E não tenham medo, né, da crítica e nem daquele possível expiatório chamado erro, porque, na verdade, nós estamos entrando numa época onde não existe mais o erro, existe o que você pode fazer melhor. E por você ter feito, você pode enxergar que pode fazer melhor. E aí você se dá outra chance até sair o perfeito. É esse o caminho. E a virtude, o talento, mostra isso daí. Em que momento a nossa percepção se tornará clara? A percepção se torna clara de acordo com justamente esse tal despertar. A percepção é o despertar. O clarear das coisas está nesse despertar. Mas esse despertar tem que ser utilizado com amor, e principalmente com amor a si mesmo. Não é só enxergar isso de forma a ver os acontecimentos e tornar a sua relação com o mundo de uma forma crítica, mas é um despertar para a sua construção também, né? E não também de forma crítica, mas de forma amorosa. O que eu posso ser um melhor? O que eu posso estar no melhor? Isso é tranquilo, é fácil? Não, mas não é tranquilo para ninguém. E quem não tiver coragem hoje vai ficar para trás, sim. Não é só o despertar, mas é uma enorme coragem. E vejam quantos existem, são milhares, que têm uma coragem sem precedentes. Estão nas ruas, estão lutando por um mundo, né, mais justo, um mundo honesto, um mundo melhor.
E esse exemplo que a gente tem, vendo aí fora, é o que a gente tem que fazer também dentro de nós. Nós também temos que levantar a nossa melhor bandeira e operar essa grande transformação de crescimento dentro do nosso despertar. E a nossa visão, Walter, como ela se torna clara? De acordo com a aproximação da verdade. Aproxime a verdade da sua realidade, porque a sua visão é a realidade. Você vê pela realidade. Só que a realidade é a forma que você enxerga. Traga a verdade o mais perto possível daquilo que você pode, você vai clarear a sua visão. Porque é a verdade que te mostra realmente, né, o caminho da construção, o caminho da consciência, o caminho da transformação, o caminho do crescimento. Quanto mais aproximar a verdade de tudo isso, mais rápido, mais seguro, né, e mais sábio, né, será, né, a sua sábia, né, desculpa, sábia será a sua relação com a vida e com a sua própria existência. Então são mecanismos que estão aí à disposição e objetivamente é o resultado da nossa relação com o mundo hoje e com a nossa Sim. existência. Não tem caminho diferente disso. Não tem outra opção, não tem outra ideia, né, imaginativa, seja o que for. Né? Aproxima a verdade da sua realidade, que tudo isso será, né, forte, e o benefício não é só pessoal, o benefício é do mundo inteiro. Porque se a humanidade viver, de fato, na verdade, esse planeta será realmente um planeta, né, digno de uma civilização diferente, né? Diferente do que nós somos hoje e do que nós ainda vamos poder ser. Ô, Walter, o que dá para entender é que as pessoas vão fazer qualquer coisa, não importa o quão absurdo, para evitar olharem para suas próprias almas. É isso mesmo? De fato, a pessoa que não está desperta ou que recusa o despertar, ela vai fazer isso e faz. Existe um dito popular, que era muito comum quando era criança, eu ouvia das pessoas falar que o ser humano foge de si como o diabo da cruz, né? Usando esse dito popular muito forte, né? Muito rude até, mas é verdadeiro. Então, o que acontece de fato com as pessoas? As pessoas fogem de si mesmas e algumas vão fazer tudo para não encontrar a si. A maior luta que existe hoje da escuridão em relação às pessoas é elas... saúde. Perdão, desculpe, é que eu tive uma gripe violenta, né? Devido a algumas chuvas que eu andei tomando aí por conta de alguns locais algumas manifestações que eu participei, então peço desculpas aí, viu, Walter? Não, fica tranquilo. Então, voltando, o que acontece? Uma parte das pessoas estão lutando não é contra uma ideologia, não é contra o sistema, ou contra uma bandeira, é contra si mesmo. Porque o encontro agora não é ideológico, político, religioso, né? Não é esse encontro, é o encontro de si. E nesse encontro de si é tudo que eu disse para vocês aí, a verdade são os valores e a família, né? Uma sociedade justa, uma sociedade honesta, ou o mais honesta possível, que a gente também não vai ser ingênuo de achar que de uma hora para outra, todos, né, vão caminhar dentro de uma atitude única, mas vão caminhar para ela, ao menos estão caminhando em direção a ela. Né? E esses tantos que eu digo, essa parte que se nega, na verdade está se negando a esse encontro de si. E é um desespero, é um medo sem precedentes é o que essa parte tem de encontrar a si mesmo. Porque o encontrar a si mesmo, para alguns, vai ser quase que impossível, infelizmente. Então, quando nós falamos do despertar com as pessoas e algumas nos olham, né, com ceticismo ou com desprezo, na verdade elas estão desprezando e estão descrentes de si mesmas e com medo de se encontrar.
de ver quem é de verdade. Por isso que, no estágio que nós estamos, e tudo que a gente já falou sobre despertar, eu volto no ponto. Não percam tempo com quem se nega, né, a Sim, entender, né, os fatos, a realidade ou até a mesmo a verdade. Não percam tempo, porque, na verdade, são pessoas que não querem é se encontrar. E sem esse encontro de si, vai ser, né, inútil, porque arrastar uma civilização ou um grupo como se fossem escravos intelectuais, escravos, seja de que for, ideológicos ou manipular mentes, não serve mais para o nosso momento agora. Agora a verdade, coisa mudou. Então, quem precisar disso vai ter que correr atrás daquele que quer praticar isso, né? Infelizmente. verdade. É, o que de fato é a solidão nesse momento de mudanças na vida do ser humano? Ainda é apenas não ter pessoas ao nosso redor? Então, a solidão hoje é algo um pouco diferente de você não ter pessoas em volta de você. A solidão hoje é você não poder dividir aquilo que você está vendo, aquilo que você está vivenciando. Mais do que não ter alguém por perto, é não ter como dividir aquilo que você tem de melhor com certas pessoas ou com um grupo de pessoas que não querem te ouvir. Isso eu sinto há muitos anos já, isso para mim não é novidade. Mas isso é complicado a gente ter que lidar, porque às vezes você fica realmente, né, vou chamar assim, num perdido de ambiente, tem centenas de pessoas em volta de você, você está numa festa, você está numa reunião, e o que acaba vendo que o conteúdo né, da animação ali não atende, né, porque, né, quando você chega, não é dizer que a gente, ou qualquer um é melhor do que o outro, por aquilo Sim, que, né, sabe, mas o nível das coisas, quando ele se modifica, fica complicado você jogar a conversa fora ou abaixar o nível, né, das coisas. E aí que vem a solidão, que vem o silêncio. Às vezes a gente fica num é, grupo, às vezes um grupo de família, você está ali, quieto, né? Hoje a gente disfarça, lamentavelmente, com o celular. Então, o que você faz? Você pega, abre o celular, fica fuçando lá, se torna é também isso. um pouco antissocial por causa disso, porque é muito feio usar celular num grupo de amigos, onde você fica isolado. Mas, às vezes, a solução é isso, a gente sair do contexto porque o ambiente não permite, né, não aceita. E se você ingressar, e hoje eu tenho percebido em algumas pessoas que existe até uma certa violência, uma reação violenta em relação a você mostrar o que de fato está acontecendo. Existe uma crença negativa aí sendo esparramada, né? Usam a palavra democracia de uma forma muito irresponsável. Então, quando você vai falar alguma coisa sobre os acontecimentos, não, né? A solução é o silêncio mesmo, e aí que é o ponto, né, que a gente sente, né, de que é uma solidão, mas não é nenhuma solidão física, né, uma solidão de si, mas isso gradativamente se modifica e uma hora tem-se conhecimento que vai ser o contrário. Aí as pessoas vão procurar o esclarecimento de verdade É. porque vão perceber que não é outra, não haverá outra saída. É mais ou menos isso. Walter, tenho mais um minuto. Tem uma pergunta do internauta que ele mandou várias vezes essa pergunta, eu vou fazer para você. Muitas naves estão aparecendo, né? E são os nossos amigos aí confederados, que a gente tem contato. Ele pergunta assim, ele chama Reginaldo Marcondes. Ele pergunta assim, doutor Walter, no caso dessas naves aparecerem, fazerem, se houvesse um suposto contato, qual ser, como será a manifestação das pessoas não ainda despertas a esse tema? Bem, por incrível que pareça, com tudo que está ocorrendo, eu tenho uma certeza de 99%, porque a absoluta é muita prepotência, mas uma certeza de 99%
que as pessoas ainda não têm isso como um fato. Estou falando da grande massa, não estou falando das pessoas que realmente se dedicam a esse assunto, que estudam, ou que participam, ou que se interessam. Estou falando da grande massa. Ainda eles têm, o que se nota ainda que se tem, assim, não digo uma descrença ou desconfiança, porque o repetir da informação faz com que a pessoa acabe entrando, né, no clima disso, tudo mais, mas não há, por parte da maioria, ainda, né, um sentido de aceitar como verdade esses acontecimentos. Então, o que eu quero dizer? Ainda se descrê que realmente isso pode acontecer, mesmo se vendo as luzes no céu, se falando, abrindo alguns assuntos, os institutos de pesquisa, a NASA, todo mundo comentando, e sai daqui, sai comentário dali, a grande massa ainda despreza isso, desconsidera isso, né? Agora, uma coisa que é interessante saber, não haverá chance das autoridades enganarem a humanidade como elas pretendem, né? Ou seja, ameaça de falsa bandeira, né? Falar que eles vêm aqui para nos ameaçar, que são perigosos, que são isso, são aquilo, porque isso tem uma intervenção da própria federação, porque senão seria uma outra época, sabe lá de quantos mil anos, até a gente poder combater toda essa mentira, né, para realmente ter uma relação ética e verdadeira com eles. Então, isso não vai se permitir ter isso, porque se isso deixar realmente na mão da humanidade, isso vai se alongar infinitamente, né? Então, vão ser gerações e gerações que vão ter que lidar com isso, que vão ver isso acontecendo, vão receber mentiras e tudo mais, isso não vai ser permitido. Claro que até certo ponto onde, né, houver honestidade, as coisas vão acontecer. Mas o que eu vejo é que ainda a massa que é descrente de si mesmo, é descrente também dessas transformações ou da realidade. Tem muita gente que tem discurso, que fala que nós não somos sozinhos nesse universo, mas é da boca para fora. A pessoa absolutamente está realmente consciente dessa relação enorme que a gente tem com o universo, que existem, sim, milhares, um infinito de planetas habitados, né, seres que convivem nesse universo com a gente. Mas isso é tudo aquela limitação, né, a falta do despertar, é viver no seu quadrado, né, o subconsciente do ser humano, ao mesmo tempo que é uma máquina psíquica espiritual, máquina estou usando só como referencial, não quero, isso até desmerece o ser humano, mas ele é uma máquina potencial espiritual e psíquica fantástica, também souberam muito bem lidar com um submundo, um subconsciente humano que deixou uma parcela miseravelmente dentro de um quadrado, onde elas só têm aquele regime de crenças da que enxerga com os olhos, não é capaz de transcender um nada. E essa transcendência também depende de coragem. Então, tiraram a coragem, tiraram a luz, tiraram a consciência, a percepção, e isso realmente dificulta demais. Então, eu vejo também que deverá vir uma explosão consciencial, no sentido de abrir essa visão, porque senão também vai ser muito difícil, né? Essa parcela que descrede isso ou desconsidera isso, ela vai sofrer muito, porque ela né, não vai entender, não vai conviver, vai ter né, uma dificuldade muito grande. Mas tudo isso vamos ver como é que vai ser lidado, porque eles estão aí, né? Todo dia tem notícias, né? E que não são nem eles propriamente dito, porque esses pontos luminosos, uma parte deles não são naves, são pontos que eles emitem para chamar a nossa atenção, não são naves. Né? São pontos que eles emitem, isso eles avisaram, que não são, né, que tem naves aí que se aportarem no planeta, né, elas chegarem na nossa densidade, né, densidade 3D, eles têm a capacidade de fazer isso. Elas tampam aí 3.000 quilômetros de comprimento aí, vão fazer uma sombra enorme no planeta. Né? Então, tudo isso que a gente está vendo, pontos luminosos, são sondas, são emissões de comunicação, na verdade,
mas que são, sim, a presença deles, né? E aí, o ser humano comum precisa começar a tratar disso, começar a lidar com isso, né? Abandonar o seu regime de crenças, né? O seu acervo de crenças e se abrir, né, para esses fatos, porque, desculpa, agora fui eu aqui, eu tenho uma coisa chamada Alexa, né, todo mundo deve conhecer essa porcaria, e me apaga a luz de vez em quando e a gente fica aí com essa... Bom, vamos lá. Então é isso, resumindo é isso, Queria te né, agradecer, ó, por mais essa cesta, né? Por mais esse presente que você deu para a gente, esse conhecimento todo. E pedir desculpa mais uma vez, porque eu estou super resfriado, mas estou melhorando, graças a Deus. E esperando você próxima sexta para outro tema, trazendo muito mais conhecimento para compartilhar com a gente, sempre de forma muito amorosa. Gratidão, viu, Walter? Gratidão, Ângela, gratidão a todos que estiveram aqui ao vivo, a quem ainda vai nos assistir, a equipe da TV Galáctica. E semana que vem estamos de volta aí, um tema para continuar essa reflexão infinita, né? Porque a consciência é infinita e nós temos uma infinitude aí de construção de si para que a gente faça desse mundo o mundo que a gente quer, né? Um mundo melhor. Gratidão, Walter, gratidão, TV Galáctica, gratidão a quem nos assistiu, quem vai nos assistir. Beijo no coração. Até a próxima sexta, pessoal. Aqui no Ponto Zero com o Dr. Walter Treves. Gratidão.